Olá, bom dia. Chegou agora há pouco ao Brasil a matéria-prima para o Instituto Butantan produzir mais 5 milhões de doses da Coronavac. A vacinação avança em ritmo lento, com estados e municípios adotando critérios diferentes para imunizar os grupos prioritários. Os medicamentos importados do kit intubação começaram a ser distribuídos no fim de semana. A produção nacional não está dando conta da demanda dos hospitais. O desmatamento na Amazônia triplicou em março na comparação anual. Foi o pior resultado para o mês em uma década. A Agência Espacial Americana acaba de realizar um feito histórico: o primeiro voo de um helicóptero no planeta Marte. E nos 80 anos do rei Roberto Carlos, a gente mostra a importância da fé na carreira do cantor. Nossa Senhora, me dê a mão. Hoje é segunda-feira, 19 de abril, Bom Dia Brasil está começando. Chegou agora de manhã ao Brasil mais um carregamento do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para produzir 5 milhões de doses da Coronavac. Vamos então direto para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Thaís Luquezzi está lá. Thaís, bom dia. Esse lote que está chegando agora aí é um que estava atrasado. Exatamente, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. Esse era o lote que, segundo o Instituto Butantan, estava pronto desde o início do mês e previsto para chegar ao Brasil no dia 8 de abril. Mas, por um problema burocrático de documentação na alfândega chinesa, houve este atraso. O ingrediente farmacêutico ativo é a matéria-prima para a produção da vacina no Instituto Butantan. O lote saiu de Pequim, na China, na sexta-feira à tarde, pelo horário de Brasília, e chegou ao Brasil, pousou aqui no aeroporto de Guarulhos hoje às 6h13 da manhã. As imagens mostram o lote saindo do avião e vai seguir direto ao Instituto Butantan. São 3.000 litros do insumo, suficientes para produzir 5 milhões de doses da vacina. Com isso, o Instituto Butantan vai conseguir finalizar o primeiro contrato das vacinas ao governo federal, que somam 46 milhões de doses que devem ser entregues até o dia 30 de abril. Deve haver um atraso aí de cerca de 10 dias por conta do atraso no insumo. Além desse que chegou agora, há previsão de mais um lote com mais 3.000 litros de IFA para chegar ao Brasil ainda este mês, mas ainda sem prazo previsto, Ana Paula. A gente vai continuar, claro, acompanhando, até porque essa é a esperança para a produção da vacina que é mais usada em todo o país, viu? Volto com você. Exatamente, Thaís. Obrigada pelas suas informações. Agora, além da falta de vacina, a falta de um padrão nacional de vacinação tem provocado também problemas pelo Brasil. Algumas cidades reservam vacina para a segunda dose, outras não, aplicam tudo que tem de uma vez só. Tem casos de quem viaja para outras cidades para conseguir se vacinar. Juliana Morrone vai mostrar para a gente que já chegou até a faltar vacina para a segunda dose, o que não pode acontecer, né, Juliana? Bom dia. Vacina é pouca, meu pirão primeiro, não dá para seguir esse ditado, né, Ana? Bom dia a você, bom dia a todos. Ana, tá rolando o turismo da vacina. É claro que as pessoas estão desesperadas por vacinas, mas quem tem um olhar mais amplo sobre o problema, entidades que representam municípios, lembra que viajar para outro município que está com a vacinação mais adiantada pode desorganizar o planejamento daquele município e prejudicar quem mora e está lá aguardando a vez para tomar a vacina. Sabe, Romaria, no primeiro posto tinha acabado. Às 8h40 já tinham, algumas pessoas já haviam se vacinado, mas quando deu nesse horário, chegaram, olha, quem vai tomar a segunda dose não tem mais vacina. Lá foi a Edilma para outros 2 postos lotados. No país todo tem gente com dificuldade. O país tem poucas vacinas. A data de entrega vive mudando. Mas o ritmo da vacinação nas cidades é diferente também, porque umas separam o estoque para a segunda dose, outras usam tudo. Até um mês atrás, a orientação do Ministério da Saúde era para guardar. Depois, as orientações passaram a ser semanais, de acordo com a quantidade de doses distribuídas, segundo o governo, para tentar evitar o que vem acontecendo. Mas volta e meia tem faltado para a primeira e para a segunda dose.
Aí vem mais um problema, o turismo da vacina. Gente que sai de onde mora atrás de vacina em outro município ou estado. Acaba tirando a vez de algum morador. O Antônio, de Brasília, foi para Águas Lindas, Goiás. Eu arrisquei lá. Fui lá no shopping, nessa cidade, né? E realmente estavam vacinando. Não tinha fila, não tinha nada. Foi rapidinho, eu consegui vacinar a primeira dose. E ficou agora para a próxima dose, agora dia 5 de maio. Então foi tranquilo. A Frente Nacional de Prefeitos orienta que seja pedido comprovante de que a pessoa mora na cidade. É o direito do cidadão ser atendido em qualquer lugar do Brasil. O SUS ele é um sistema único de saúde, universal. Só que o Covid, a gente tem que ter um censo, né? Números exatos de quem está sendo atendido. Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos orientou as prefeituras a pedir um comprovante de residência. Segundo a Frente Nacional, Campinas passou a pedir também o cartão do SUS. É que 11,5% das doses foram aplicadas em quem não é morador. Já a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, informou que tinha gente usando comprovantes de residência irregulares, o que teria contribuído para a falta de vacinas nos últimos dias. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde acha que a exigência do documento não resolve, e sim o bom senso da população. O seu dia vai chegar, é preciso, né, que todos aguardem em casa. Quando uma pessoa sai de uma cidade e vai para outra, porque às vezes anos que estão vacinando na frente, etc., desorganiza o sistema. O sistema de agendamento, segundo especialistas, poderia ajudar a manter um controle, mas em Olinda, Pernambuco, está difícil agendar. Tento em vários horários, manhã, tarde, até na madrugada. Eu já tentei e não consigo. Confusões à parte, o certo é tomar as 2 doses da vacina, do mesmo fabricante, na data marcada no cartão. É assim que o organismo fica com defesa para combater o coronavírus. E de carona traz essa carinha de felicidade, como a desses idosos de Brasília que conseguiram fazer tudo certinho. Como se diz, em primeiro lugar Deus, né? E o segundo é a vacina e respeitar, né? É isso aí. O grupo do Ministério Público, que acompanha as ações da Covid, pediu explicações aos estados sobre a diferença entre o número de vacinas entregues e as efetivamente aplicadas. As secretarias de saúde têm até dia 25 para responder. Ana Paula. Falando de outro problema sério que a gente vem enfrentando nessa pandemia, Juliana, pelo menos 5 estados ainda não receberam o kit de intubação do Ministério da Saúde, daquela leva que chegou na sexta-feira passada da China, doada por empresas privadas. E mesmo quem recebeu diz que a quantidade pode não ser suficiente para muito tempo. É o que está acontecendo em São Paulo. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Por aí, a Secretaria Estadual de Saúde disse que recebeu esse kit de intubação, mas que só deve durar para os próximos 4 dias. Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios apontou que São Paulo é o segundo estado com mais municípios com risco iminente de falta do kit em hospitais. O estado ficou atrás apenas de Minas Gerais. Uma preocupação para os médicos, uma agonia para as famílias que têm algum paciente, parente internado. A UPA de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, está com estoque de kit intubação em situação crítica há dias. A dona Lenilda trouxe o marido com suspeita de AVC e fica preocupada se o quadro dele piorar. É muito triste, né? Porque é meu companheiro, é só eu e ele em casa, né? A situação é a mesma na Santa Casa da cidade. Depois de uma semana internada com Covid, a Gilmara teve alta. Mas a mãe e o pai dela ainda vão continuar por aqui. A unidade também está com problemas no kit intubação. Tomara a Deus que eles não precisem, né? Mas eles estão bastante ruins também, né? Então, minha mãe está sentindo muita falta de ar, está muito cansada, né? Meu pai também está muito ruim. Desde o início da pandemia até março, só no estado de São Paulo, o número de pessoas respirando com a ajuda de aparelhos saltou de 3.000 para quase 8.000. O problema é que a produção nacional desses medicamentos não acompanha esse ritmo. Nos 2 maiores laboratórios do Brasil, Cristália e Eurofarma, que juntos produzem 23 medicamentos do kit intubação, a produção e as contratações estão a todo vapor.
No Cristália, a média de produção mensal cresceu mais de 4 vezes em 2021, na comparação com 2019, antes da pandemia. Já no Eurofarma, a produção média mensal chegou a aumentar mais de 18 vezes de 2 anos para cá. Com a justificativa de organizar a distribuição, o governo federal determinou que só ele pode comprar os kits dos fabricantes nacionais, para então distribuir aos estados e municípios. Nesse fim de semana, 2.300.000 medicamentos doados por empresas já começaram a ser enviados para os estados e o Distrito Federal. São Paulo ficou com 407 mil, que, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, não é suficiente nem para 4 dias. Desde o início da pandemia, a demanda por kits de intubação nas santas casas e hospitais filantrópicos, que respondem por cerca de 70% dos atendimentos do SUS em todo o país, praticamente dobrou. Para evitar o desabastecimento, a organização que representa o setor fez na sexta-feira pela primeira vez uma compra conjunta de 320 mil medicamentos diretamente de empresas de fora. Essa encomenda conjunta feita pelas Santas Casas vai para 94 hospitais em 17 estados. E a expectativa é que esses medicamentos cheguem da Índia em até 30 dias e que sejam o suficiente para garantir o abastecimento de kits de intubação dessas unidades de atendimento por 1 mês. Além deste, a associação que representa as Santas Casas quer fechar mais 2 pedidos de importação para outros 400 hospitais ainda esta semana. E não estamos tendo muita facilidade, tá? Estamos buscando, através de um parceiro, certo? Essa importação vendo, repito, na Índia, na Grécia e na Europa, para que nós possamos ter esses produtos necessários para essas demais instituições que estão precisando. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo diz que todo o estado ficou com estoque em estado crítico, mas que a Secretaria não recebeu nenhum pedido mais alarmante de que algum município teria ficado sem o kit. Já o Ministério da Saúde diz que as doações devem garantir o abastecimento por até 15 dias, dependendo da demanda, e que tem 2 pregões em andamento e uma compra direta para adquirir mais medicamentos do kit intubação. A gente tem registro aí de movimentação nas ruas de comércio popular aqui na capital, hoje cedo. Vamos dar uma olhadinha? Os ambulantes montaram barracas em várias ruas na região do Brás. O pessoal vendendo ali roupas, acessórios. O comércio acaba atraindo consumidores aí de todo o país. Trânsito de ônibus de turismo grande por ali. Pessoal, muita gente sem máscara. A maioria dos consumidores estava com proteção. O cenário desta madrugada hoje cedo no centro. Tem também o registro de uma festa que acabou em São Paulo. Foi encerrada. Mais de 100 pessoas ontem à tarde estavam na festa chamada de A Piscina dos Amigos. Funcionava num bar da zona leste da cidade. Aquela história também, muita gente sem máscara. Diz que um homem conseguiu fugir pulando o muro. O local foi interditado, o responsável assinou um auto de infração. Ana Paula. O irresponsável no caso, né, Rodrigo? Deu para ver logo no começo da imagem aquele que conseguiu pular o muro ali, viu? Tava bem no comecinho. E teve mais. Olha, um barco com cerca de 900 pessoas foi impedido de sair do porto de Manaus ontem. A embarcação faria um passeio até a praia do Tupé, onde haveria uma festa. A lista de passageiros apresentava cerca de 450 pessoas, o que até estaria dentro do limite permitido pelas medidas de combate à pandemia, mas durante a fiscalização foi constatado que a ocupação era quase o dobro disso. Enquanto isso, seguimos com números altos da pandemia no Brasil. Vamos ao consolidado do consórcio de veículos de imprensa. Em média, são por dia 2.878 mortes, 7% a mais do que na comparação com 2 semanas. Já a média de novos casos está por dia em 65.612, mais 3% do que há 14 dias atrás. Em 24 horas, foram registradas 1.553 mortes, 41.694 novos casos. Desde o início da pandemia, já são 373.442 vidas perdidas. O total de casos passou de 13.900.000.
Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, mais 155.701 pessoas receberam a primeira dose. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose passou dos 26 milhões de pessoas, 12,36% da população. Já a segunda dose foi aplicada em pouco menos de 9.600.000 pessoas, dá 4,53% da população. Se você faz parte de um grupo prioritário e já pode se vacinar, procure um posto de saúde. Não esqueça da segunda dose também. Vacina, sim. E enquanto isso, o Uruguai já vacinou 30% da população. Brasileiros que vivem na fronteira e têm dupla cidadania estão aproveitando e indo se vacinar no país vizinho. Receber a vacina no Uruguai virou alternativa para brasileiros de dupla nacionalidade que moram na fronteira. É o caso da Tiara, vacinada em Rio Branco, cidade vizinha de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, onde ela mora. Tenho 38 anos, não tenho nenhuma questão, nenhum problema de saúde e eu sou artesã e sou servidora pública, mas eu não trabalho diretamente com o público, atendendo o público, então não teria nenhum critério que me levasse à vacinação, assim, né, anteriormente. O Uruguai está com as suas fronteiras parcialmente bloqueadas desde fevereiro, permitindo o acesso de uruguaios e estrangeiros residentes. E os doble chapa, que têm dupla nacionalidade, se enquadram nesses critérios. Basta fazer um cadastro e solicitar o agendamento por telefone ou internet. Depois, o governo uruguaio encaminha dados do local e data da aplicação das doses. Eu cheguei lá 10 minutos antes. Aguardei, fui vacinada em seguida, aí esperei 15 minutos, porque eles têm que esperar para ver se não vai dar nenhuma reação. O Uruguai reforçou a vacinação nas cidades que fazem fronteira seca com o Brasil depois que aumentou o número de casos de Covid-19. O Brasil tem vacinado cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas por semana e precisaria estar vacinando 1 milhão, 1,5 milhão por dia. O Uruguai, por outro lado, mesmo tendo começado um pouco depois, está num ritmo de vacinação 4 vezes maior que o do Brasil quando a gente considera o tamanho da sua população. Hoje é um dia histórico para a ciência. A Agência Espacial dos Estados Unidos realizou com sucesso o primeiro voo de helicóptero em outro planeta. Essas imagens aí chegaram agora há pouco de Marte. O drone Ingenuity decolou e ficou no ar alguns segundos antes de pousar. Foi um teste inédito que já tinha sido adiado 2 vezes. É um voo desafiador por causa da atmosfera hostil de Marte. O voo foi controlado da base da NASA, na Califórnia. Você vê aí a festa dos engenheiros que comemoraram muito. O helicóptero chegou ao planeta vermelho em fevereiro, levado pelo robô Perseverance. A expectativa é fazer voos mais longos e atingir locais de difícil acesso em Marte. Por aqui, o desmatamento na Amazônia em março deste ano atingiu o pior índice dos últimos 10 anos para esse mês. A área desmatada triplicou na comparação com março do ano passado. É o que revela dados do Instituto Amazon. O Pará é um dos estados onde houve maior destruição. Então vamos para lá, o Fabiano Vilela tem essas informações para a gente. Bom dia, Fabiano. Oi, Ana Paula. Bom dia a todos. Foram 810 quilômetros quadrados de florestas desmatadas na Amazônia, um aumento de 216% em relação a março do ano passado. Essa destruição é equivalente a uma área um pouco maior do que a cidade de Goiânia. As derrubadas ocorreram principalmente aqui no Pará e em Mato Grosso, em áreas privadas ou em estágio de posse, mas também teve destruição da floresta nativa em assentamentos e unidades de conservação, que são áreas protegidas por lei. O Amazon também detectou uma tendência de aumento do desmatamento, considerando os últimos 8 meses. Entre agosto do ano passado e março deste ano, a destruição foi 59% maior do que no período anterior. A gente entrou em contato com o Conselho Nacional da Amazônia, ligado ao governo federal, mas não tivemos resposta até agora. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que em fevereiro conseguiu reduzir o desmatamento em 90% em áreas estaduais e que também realiza ações de regularização fundiária e apoio à produção sustentável. Fabiano Vilela, para o Bom Dia Brasil.
Intervalo. A seguir, no pior momento da pandemia, empresas se viram para manter os funcionários em meio à indefinição sobre a retomada do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E o preço da carne não está pesando só no nosso bolso, não. Provocou também uma crise nos frigoríficos. A gente fala disso já já. 8h49 agora, horário de Brasília. Hoje tem sessão no Congresso para votar uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada no ano passado e que pode abrir caminho para o programa que permite corte de jornadas de trabalho e de salários. É o programa do governo federal que ano passado, né, Rodrigo, ajudou a manter muitos empregos, pequenos negócios. Você está falando do BEM, né, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Funcionou no ano passado, mas a crise está mais grave este ano. E aí os comerciantes esperam ansiosamente por esta renovação. Enquanto o anúncio não vem, os empresários fazem o que podem para se manter. Apostar na entrega foi uma das soluções encontradas por esse restaurante desde o início da pandemia. A diferença é que um ano atrás, a Carla conseguiu a ajuda do governo para pagar parte dos salários dos funcionários. Se essa ajuda viesse, ela conseguiria reorganizar um pouco melhor as nossas contas, né, nosso financeiro. O auxílio que aliviou as contas do restaurante da Carla é o chamado BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. O BEM foi criado por uma medida provisória que vigorou de abril a dezembro do ano passado e permitiu que, durante a pandemia, as empresas suspendessem contratos de trabalho ou reduzissem jornada e salários. Para complementar os vencimentos dos funcionários, o governo usou 33 bilhões e meio de reais em créditos extraordinários. A única contrapartida das empresas foi assegurar aos trabalhadores estabilidade no emprego pelo prazo equivalente ao da concessão do benefício. Graças ao programa, perto de 10 milhões de empregos foram preservados. Alivia a conta deles, permite com que eles continuem abertos e não afeta financeiramente o funcionário, né? Boa parte desses empregos agora está em perigo. O agravamento da pandemia no início do ano voltou a impactar a economia, especialmente comércio e serviços. Mas até agora, as empresas estão tendo que enfrentar sozinhas as dificuldades com a queda no faturamento. O benefício emergencial que auxiliava na folha terminou no fim do ano e o governo ainda não bateu o martelo sobre a renovação da medida. Um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que, em janeiro, mais de 3 milhões e 700 mil pessoas continuavam empregadas em função da contrapartida exigida das empresas. Mas o número é decrescente. Para este especialista em mercado de trabalho, a reedição do benefício é fundamental para garantir a proteção de empregos. As empresas elas estão com dificuldade no curto prazo, elas precisam de o quanto antes de benefícios por parte do governo para conseguir sobreviver, assim passar o período mais difícil e assim que a mobilidade, né, e os números da pandemia diminuírem, as pessoas elas consigam operar normalmente. O plano inicial do ministro Paulo Guedes, da Economia, era custear a segunda rodada do BEM com recursos do seguro-desemprego, de forma que não haveria impacto fiscal. Mas a ideia foi descartada após a resistência política. Ana Paula. Falando ainda de crise, Rodrigo, o brasileiro está sentindo no bolso o preço da carne bovina, né? A disparada do valor da arroba e as dificuldades de repasse dos custos para o mercado interno têm aumentado o preço para o consumidor. Este frigorífico em Cachoeira Alta, Goiás, encerrou as atividades de 4 anos. Demitiu mais de 400 funcionários. A empresa alegou baixa oferta de boi gordo e a redução do consumo de carne no país. Já andava difícil negociar com os produtores de gado da região por causa da arroba do boi, que subiu cerca de 60% em um ano. Eles alegam que grande parte dos insumos para alimentar e manter o rebanho é cotado em dólar e os custos são repassados à indústria. Fica difícil. Infelizmente fica difícil. Porque a gente tem a despesa da família, da fazenda. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, várias unidades de pequeno, médio e grande portes paralisaram as funções temporariamente ou em definitivo, por não conseguirem cobrir as despesas. Entre 2019 e 2020, o número de abates no Brasil caiu cerca de 9%. A crise no setor foi agravada pela pandemia.
Aqueles frigoríficos que entraram na pandemia com dificuldade econômica, com certeza se agravou, porque se ele não tiver habilitação para exportação para a China, ele só vai atender o mercado interno. O mercado interno está com problema de oferta de animais e, consequentemente, ele vai ter dificuldade de vender porque o consumidor está buscando proteína mais barata. O que os especialistas explicam é que o que acontece na origem se reflete aqui no ponto final, que são as prateleiras dos açougues dos supermercados. Se tem menos boi no abate, tem menos oferta de carne. E o resultado é um preço que espanta o consumidor. No acumulado de 12 meses, a carne bovina já subiu 31% segundo o IPCA e pode subir ainda mais. É uma situação transitória, ela não vai continuar para o ano inteiro, mas ela vai desafiar mais o orçamento familiar ao longo desse mês de abril e maio. Então, no curto prazo, a carne vai desafiar mais o orçamento familiar. Um aumento sentido de norte a sul do Brasil. Está muito cara. A costela pagava 28, agora está 37. Absurdo. Estão nas alturas. Eu evitei comprar, estou levando só um pedacinho, mas eu estou levando frango. A seguir, a CPI da Covid já tem uma lista com possíveis convocados, entre eles integrantes do alto escalão do governo. A capital da Índia entra em lockdown depois do país superar os 270 mil casos diários de Covid. E a emoção dos reencontros com a liberação de viagens entre Austrália e Nova Zelândia. A gente mostra mais já. 8h58 agora. De volta já com Cecília Malan, que vai trazer para a gente a informação de que a capital da Índia entrou em lockdown hoje para tentar frear a onda de contágio de Covid. Né, Cecília, bom dia. Assim como aqui, a situação da pandemia na Índia também está muito grave. Extremamente preocupante, Ana. Bom dia a todos. A Índia registrou hoje mais de 270 mil casos, o maior número desde o início da pandemia. Nova Delhi é uma das cidades mais atingidas e por isso vai ficar em lockdown pelos próximos 6 dias. Os hospitais estão lotados, faltam remédios e oxigênio. Menos de 100 leitos de UTI estão disponíveis numa cidade de 20 milhões de habitantes. Diante da gravidade da situação, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson cancelou hoje uma viagem que faria à Índia na semana que vem. Enquanto isso, na Oceania, os moradores da Austrália e da Nova Zelândia comemoram uma nova liberdade. Depois de mais de um ano, os voos entre os dois países foram retomados hoje. Alegria para milhares de pessoas que puderam reencontrar parentes e amigos. Essa chamada bolha de viagem só é possível agora porque a Austrália e Nova Zelândia conseguiram controlar a pandemia graças ao lockdown rigoroso que fechou as fronteiras. E Portugal também deu início a uma nova fase da reabertura. Os alunos do ensino médio voltaram às aulas presenciais. Restaurantes e cinemas reabriram na maior parte do país, mas 10 municípios mantiveram as restrições devido a surtos locais. Aqui no Reino Unido, 4 mil pessoas assistiram ontem à semifinal da Copa da Inglaterra. Todo mundo precisou apresentar teste rápido negativo para a Covid. Os casos e mortes continuam em queda por aqui. Ontem foram 10 óbitos, o menor número em 7 meses, Ana. Que continue caindo cada vez mais. Obrigada, Cecília. Aqui no Brasil, a CPI da pandemia já tem uma lista de possíveis convocados para prestar esclarecimentos sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à Covid. Assunto para o Gerson Camarote. Camarote, bom dia. Primeiro explica para a gente um pouco como é que essa CPI vai funcionar na prática. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, sim, você já tem aí nomes que precisam ser ouvidos pela CPI e já há praticamente um consenso daquele grupo já denominado o G6, que são senadores, 6 senadores
de grupos que são considerados independentes e oposicionistas. Então, esses senadores, eles têm a maioria dentro da CPI. E aí você tem uma espécie já de roteiro meio que consensual entre eles, Ana. Por exemplo, é preciso formar subcomissões, até Juliana Morrone falava isso na semana passada, e a partir daí várias linhas de investigação, inclusive com convocação de ministros da Saúde, ex-ministros da Saúde e do atual ministro da Saúde, o Queiroga, inclusive o ex-ministro Pazuello, que é um nome que está sendo muito falado nessa CPI. É importante dizer o seguinte, investigação principalmente em relação a vacinas, a ausência de vacinas e a demora para a aquisição de vacinas no Brasil. Uma outra questão importante, o estímulo do uso da cloroquina e da fabricação dessa medicação que não tem efeito comprovado, pelo contrário, traz malefícios. Você tem ações consideradas importantes em relação ao que se chama do estímulo à imunidade de rebanho. Isso é importante porque foi uma ação deliberada do governo na avaliação de integrantes dessa CPI que será instalada para estimular principalmente o descumprimento de regras estabelecidas por estados e municípios da restrição da circulação de pessoas. Então, você tem um roteiro muito intenso dessa CPI e vamos acompanhar esses próximos passos. E o governo, por sua vez, já se mobilizando, se movimentando para tentar reduzir o desgaste que certamente vem com essa CPI. Ana, aí você tem sim uma ação do Palácio do Planalto. A primeira tentativa foi de evitar a CPI, não conseguiu. Agora está tentando, inclusive, ganhar uma semana de prazo, mas a pressão desse grupo do G6 é de instalação essa semana. A tentativa, inclusive, de trocar integrantes da CPI, isso não deu certo. E tudo indica mesmo que será a CPI comandada pelo senador Omar Aziz e o relator será o senador Renan Calheiros, que tem perfil oposicionista e é uma preocupação para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque é uma CPI em que o governo não terá o controle que se esperava. Então, isso tem preocupado muito o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ana. Ok, obrigada, Camarote. Até mais. Cuba vive hoje o fim de uma era. O Partido Comunista do país oficializa a saída de Raul Castro da liderança do partido. Pela primeira vez em 60 anos, o partido não vai ter um integrante da família Castro à frente. Antes de Raul, o irmão dele, Fidel Castro, ocupava o cargo. A saída de Raul, aos 89 anos, foi anunciada na sexta-feira e acontece em meio à forte crise econômica agravada pela pandemia e também em meio à pressão social por mais reformas. Ontem, no encerramento do Congresso, o Partido Comunista elegeu uma nova liderança. O resultado sai hoje. A expectativa é que o presidente Miguel Díaz-Canel assuma o cargo. Daqui a pouco, a iniciativa que leva comida a milhares de pessoas e evita o desperdício de alimentos. E no esporte tem os gols dos estaduais, a gente mostra já já. 9-7 agora. A fome atingiu 19 milhões de brasileiros durante a pandemia. E se a gente contar com as pessoas em situação de insegurança alimentar, que é quando a família não sabe se vai ter comida no dia seguinte, esse número, então, chega a terríveis 116 milhões de brasileiros. Vamos falar com a Aline Aguiar sobre isso, porque, Aline, bom dia para você. Uma situação urgente e que precisa da solidariedade de todos nós. Há muito que pode ser feito. Né, Ana? Num cenário desses, qualquer tipo de desperdício deveria ser evitado. É o trabalho que um projeto social faz aqui em Belo Horizonte e em outras regiões do país. No setor de hortifruti do supermercado, tem sobra que não acaba mais. Aquele limão com uma manchinha, os tomates que amadureceram demais, bananas soltas da penca. Os funcionários fazem uma seleção do que não tem mais valor comercial, mas ainda serve para o consumo. É comida que vai chegar à mesa de quem precisa. Os alimentos são enviados para uma central em Belo Horizonte, que buscou novos parceiros desde o início da pandemia. Hoje chega de tudo aqui:
pão, frutas, verduras, legumes, carnes, laticínios, material de higiene. O Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina, ajuda 3 milhões de brasileiros por dia. Mas de uns meses para cá as doações vêm caindo e tem dias que os galpões ficam assim, praticamente vazios. É uma imagem triste porque o número de pessoas passando dificuldades só aumenta. A rede de solidariedade precisa se fortalecer para não deixar faltar comida na casa de ninguém. A gente precisa que realmente as grandes empresas, as grandes indústrias se solidarizem ainda mais com a situação da população, que a fome ela existe, a fome dói, a fome está aumentando. Carros de instituições buscam os produtos diariamente. Esta caminhonete saiu abarrotada de alimentos que foram distribuídos em 2 casas de tratamento para dependentes químicos e uma que recebe pessoas em vulnerabilidade social. Muitas pessoas que tinham uma condição básica de alimentação perderam a sua condição de aluguel e hoje estão em situação de rua. Então, quando a gente olha aquele carro cheio ali de alimentos, nós temos a condição de saber que nós vamos conseguir suprir a necessidade dessas pessoas que estão passando por um momento tão difícil. É uma corrente para fornecer comida para muita gente. Na nossa página na internet, você tem mais informações de como doar aí no seu estado. Ana Paula. Vamos nessa corrente. Qualquer ajuda muito bem-vinda, muito necessária. Aline, obrigada. Hora de previsão do tempo agora. Hoje tem alerta de chuva forte, de ventania também. Jaqueline Brasil, para onde? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. O aviso de temporal e ventos fortes é para as regiões sul e sudeste e parte do centro-oeste. Já pode acontecer agora de manhã, mas a pior condição deve ser à tarde. As rajadas de vento podem passar dos 80 km por hora em Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo, Rio, Minas e toda a região sul. Em Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha, temos imagens ao vivo, uma bela imagem, inclusive, máxima de 29 graus e as rajadas chegaram a 40 km por hora. Esse sistema de baixa pressão deve virar um ciclone subtropical nas próximas horas, aumentando as áreas de instabilidade. Por isso, alerta de temporal para o litoral de São Paulo. Vamos para lá, então, direto para Santos. Sol aparecendo agora, mas o céu está nublado. Máxima de 26 graus. Pode chover forte, principalmente à tarde. E esse alerta vale para o Rio de Janeiro também. Imagens feitas pelo Globocop. À tarde vem o temporal e a temperatura não passa dos 28 graus. Aqui na capital paulista, a máxima é só de 23 graus. O dia fica bem instável. A chuva não deve ser forte, tá? Mas vem a qualquer hora. Previsão de chuva isolada no leste de Santa Catarina, Paraná, também no centro-oeste. No norte, a chuva pode apertar mais no Pará e Amapá. E no nordeste, no Ceará, Piauí e também Maranhão. Em São Luís, hoje máxima prevista de 28, que é a mesma de Goiânia. Quem está em Porto Alegre, 25, 32 em Natal e 30 em Salvador. E Salvador hoje vai ser o destaque, não só hoje, mas nos próximos dias, por causa da chuva volumosa e a temperatura que acaba caindo um pouquinho também. E falando em temperatura caindo, ainda faz frio em Curitiba. Nos próximos dias volta a esquentar na sexta-feira e aqui em São Paulo também. Temperatura entre 24 e 23 e na sexta-feira subindo para 27 graus. No Rio, amanhã, a máxima não passa dos 27 graus e com chuva a qualquer hora. Ana, e bom dia, Carol. Bom dia, Jaque, Ana, bom dia para todo mundo. Bom dia, Carol. Jaque, a Carol já está por aqui para falar de Campeonato Carioca. Já estão definidos os semifinalistas, eu tô lá, hein? Pois é, você tá. Vamos a eles, olha só. Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Portuguesa garantiram vaga nas semifinais. O Vasco foi eliminado ontem, depois de empatar com Boa Vista. O Marquinhos fez 2 gols para o Boa Vista, de pênalti, o segundo saiu na cobrança de escanteio. O Vasco reagiu com Cano e Gabriel Peck. Ainda assim não foi suficiente dos grandes clubes. Vasco e Botafogo estão fora da briga pelo título. Já no Campeonato Paulista não tem nada definido ainda, né? E como essa semana tem jogo pela Libertadores, alguns times pouparam os titulares. Palmeiras ficou no 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Santos venceu a Inter de Limeira com gols meio esquisitos, viu? Deixa eu te mostrar. O primeiro foi, bem estranho, gol contra. A bola bateu no David. Você vai ver no replay que tem uma mão na bola ali. Não tem VAR, né, no estadual, gente. Então, gol marcado do David.
Inter de Limeira empatou com o Lucas Batatinha. E o gol da vitória do Santos, mais um gol estranho, uma falha feia do Rafael Pim. Bruno Marques aproveitou e fechou 2-1. Já o Corinthians venceu o Ituano. Otero fez o primeiro. E quem marcou o segundo foi o Jô. Corinthians que também joga essa semana, mas joga a Sul-Americana. No Campeonato Mineiro, olha, um gol impressionante. Um jogador que superou a dor para marcar. Foi na vitória do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro. Paulo Henrique recebeu o lançamento, se machucou na dividida com o goleiro Fábio e mesmo assim fez o gol. Já na comemoração ele pediu para ser substituído. Cruzeiro, terceiro colocado, Pouso Alegre é o sexto. O líder Atlético Mineiro saiu perdendo para o Boa Esporte. A bola bateu nas costas do goleiro e sobrou para o Thiago Silva. Vargas empatou. E no fim do jogo, Guilherme Arana virou 2-1. O Galo fez a melhor campanha da primeira fase e o Boa acabou rebaixado no estadual. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio garantiu vaga na semifinal depois de vencer o Novo Hamburgo. Jean-Pierre fez o primeiro e depois deu passe para o Diego Souza, que ainda marcou outro, 3-0. Cairon fez o único do Novo Hamburgo, Grêmio 3-1. Pelo Campeonato Pernambucano, Náutico e Santa Cruz, o clássico das emoções. Primeiro minuto de jogo, Raudinei de Peixinho. Não demorou e o Vinícius fez 2-0 Náutico. O Santa aumentou a pressão e aos 6 minutos do segundo tempo, saiu o gol do Léo Gaúcho. 2-1, Náutico garantiu a classificação direta para as semis. Enquanto o Sport passou para as quartas. Thiago Lopes e Micael fizeram os gols da vitória sobre o 7 de setembro. Agora, polêmica no futebol europeu. 12 grandes clubes anunciaram a criação de uma Superliga. Entre eles, a gente está falando aí, gente, de Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United. E o objetivo seria aumentar o faturamento e compensar o impacto da pandemia. A UEFA, entidade máxima do futebol europeu, ameaçou banir esses clubes de competições internacionais com apoio da FIFA. E ainda ameaçou barrar jogadores das suas seleções. Os 12 clubes avisaram a FIFA e a UEFA que já acionaram a justiça para garantir a criação da Superliga. A gente vai acompanhar porque essa história vai render, viu? Vai render, vamos ver. Uma boa semana para todo mundo, Ana. Obrigada, Carol. E depois do intervalo tem mais notícias do dia, os protestos pelos direitos dos indígenas em Brasília. E vamos trazer as homenagens pelos 80 anos do rei Roberto Carlos. Não adianta 9h19 agora. Me esquecer. Estamos de volta com o aniversário do rei Roberto Carlos. Hoje completa 80 anos com uma carreira marcada pelo amor à música, mas também pela fé. Vamos ver na reportagem do Chico Regueira. Rebelde, roqueiro, romântico. Não adianta nem tentar me esquecer. Um rei questionador com poucas certezas. Independente de qualquer coisa que exista à volta de tudo isso, de todo esse questionamento, independente das religiões, da igreja em geral. Só existe para mim, ou só existem para mim, duas verdades absolutas: o amor e Jesus. E essa luz pode ser Jesus. Santa Maria cantou todas as formas de amor e a fé. Rogai por nós. Em 2011, um dos especiais mais emblemáticos na Globo foi gravado em Jerusalém. Roberto Carlos mora na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, bem pertinho da paróquia Nossa Senhora do Brasil. Aqui ele frequenta as missas e já chegou até a cantar em diversas celebrações.
E quando canta na missa, Roberto não sobe no altar. Ele se apresenta daqui de onde estou, do coro que fica na parte alta do templo. Como é que os fiéis reagem? Olha, sempre foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque, de modo geral, era uma reação tranquila, ainda que emocionante, mas tranquila. E no outro lado da Baía de Guanabara, o artista que canta para a sua comunidade encantou uma multidão. Foi no aterro do Flamengo na segunda visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Compositor de mão cheia, Roberto contou a história do Brasil nos últimos 60 anos. Uma certeza une o jovem rei e o que hoje completa 80 anos. É a vontade de cantar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu vou continuar compondo e cantando as coisas que eu sinto. Mas se isso não for suficiente para que eu entre para a história da música popular brasileira, pelo menos eu terei a satisfação, a alegria e até mesmo o orgulho de entrar para as histórias daqueles que me curtem, para as histórias que o povo conta. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Muitas emoções ao som do rei, né? Feliz aniversário para você, Roberto Carlos. Vamos às nossas últimas notícias, Rodrigo, o que temos aí em São Paulo. Isso aí, parabéns ao rei. Hoje é o primeiro dia útil da fase de transição do plano de contingência contra o coronavírus em São Paulo. Lojas de rua, de shoppings e galerias podem funcionar das 11 da manhã às 7 da noite. Celebrações religiosas estão liberadas, com 25% da capacidade de público, e continua valendo o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Uma boa semana para todos. Até amanhã. Olha, tem protesto agora em frente ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. Dia do Índio e lideranças de diferentes povos indígenas fazem manifestação em defesa de seus territórios e contra um projeto que, segundo eles, pode legalizar mineração em terras indígenas. Estão todos, como dá para ver, de máscara e dizem que já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid. Ao todo, 130 indígenas vão participar hoje do protesto. Bom dia, ótima semana. Aqui em BH, a polícia investiga um acidente na noite de ontem que matou uma mulher de 33 anos e deixou a filha dela de 1 ano em estado grave. Mãe e filha estavam na calçada quando foram atropeladas. O motorista do carro, que atingiu as duas, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Bom dia. Ai, tragédia. O maior opositor do presidente russo foi transferido para um hospital dentro da prisão. Alexei Navalny faz greve de fome há 20 dias por não ter acesso a médicos de confiança. Ano passado, ele foi envenenado com um agente químico, recebeu tratamento na Alemanha e foi preso ao voltar para casa em janeiro. O governo russo nega qualquer envolvimento, mas alertou que protestos em apoio a Navalny não serão tolerados. Até amanhã, gente. E vem chegando o Mais Você, Ana Maria Braga, bom dia. Como é que começamos a semana aí? Oi, Ana Paula, bom dia. Hoje a gente tem o nosso Giro Mais Você. Aquilo tudo que mexeu com a casa do BBB no final de semana, paredão movimentado, 2 indicações de cada um, desempate, bate e volta. Teve muita treta entre Juliette e Pocan. E tem notícias também do esporte. É difícil missão de decorar os nomes dos atletas classificados nas Olimpíadas. Tem cada nome. E a gente vai também homenagear o rei, como você fez agora, Roberto Carlos. Ele vai se surpreender com a nossa surpresa aqui, viu? Tudo isso já já. Muito bom, então. Obrigada, Ana. Você fica com Mais Você. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós. E até amanhã.